gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, agora já é de noite, estamos indo lá no shopping. Tava só esperando meu esposo chegar pra gente ir lá no shopping. Amanhã, gente, quinta-feira, é a formatura do meu cunhado, tá? Ele vai se formar em agronomia e ele chamou a gente pra formatura dele. Então, a gente vai lá no shopping comprar uma roupa pro Brian e um sapato pro Geofran, tá bom? Então, a gente tá indo lá agora, o Geofran tá terminando de arrumar o neném pra gente ir, tá bom? E chegando lá eu gravo mais pra vocês. E eu vi na internet, gente, que lá tá tendo, no Parque Shopping tá tendo uma exposição do fundo do mar, que tá mostrando vários peixes. E a gente vai levar o Brainha pra dar uma olhada nessa exposição, que o Brian ama peixe, ama água, essas coisas. Se der tempo, gente, a gente vai passar também lá no Taguatinga Shopping, porque o Geofran gosta dos sapatos de lá, né? E no Taguatinga Shopping, gente, também tá tendo uma exposição lá de gafanhotos, vários bichinhos, tá bom? E aí, se eu conseguir, eu vou gravar tudo aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Oi, sim. Eita, mamãe. Coloca ele em pezinho, amor. Aí ele vai querer pular, né? Olha, mamãe, a aranha. Olha lá. Oi, mamãe. A borboleta. Olha lá, mamãe, a borboleta. Que linda a borboleta. Deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse cigarra. No mundo das formigas, todos trabalham. E se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Eita, mamãe, visita vindo. Oi, pessoal.
pessoal, eu sou a Dona Árvore e vim contar a historinha da cigarra e a formiga para vocês. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, pra que todo esse trabalho? O verão é pra gente aproveitar, o verão é pra gente se divertir. Não, não, não. Gente, hoje é quinta-feira, vocês viram aí que eu tava no hospital de novo com o neném. Ontem a gente resolveu ir no shopping, comprar umas roupinhas pro Braia e comprar umas roupinhas pra gente, né? Porque hoje é o dia da formatura do meu cunhado. Aí eu mostrei um pouco aí pra vocês da gente no shopping, né? A gente foi em 2 shoppings ontem. E aí eu mostrei pra vocês um pouquinho do shopping. Assim que a gente chegou do shopping, era umas 10 horas da noite. Quando a gente chegou, o Braia começou a passar mal. Ele começou a passar mal, começou a vomitar. E aí a gente pensou que foi enjoo por questão tá andando de carro. E aí ele pode ter sentido algum enjoo, porque a gente não comeu na rua, né? A gente foi no shopping, voltou, e quando a gente voltou, a gente jantou na casa da minha sogra, né? Então, minha sogra fez uma comidinha caseira. Minha sogra fez uma comidinha caseira pra gente jantar lá. Então, a gente não comeu no shopping, esses lugares, né? E até então, a gente pensou que era só enjoo normal, por ter andado de carro e tudo. E aí, quando chegou em casa, eu fui dar banho nele, dei remedinho pra vômito, né? E aí eu senti que ele tava muito quente. E aí eu senti que ele tava quente, e aí eu dei um banho morno nele, depois eu fui ver se ele tava com febre, né? E aí eu aferi a temperatura dele e ele tava com 38,3. E aí eu dei um remedinho pra ele pra passar a febre, e aí a febre passou e ele conseguiu dormir. Então, ele foi dormir lá para as meia-noite. 3 horas da manhã, ele acordou, queimando de febre e suando. E a gente deu outro banho, deu remédio para febre de novo. E eu tentava ver a gargantinha dele para ver se estava com a garganta inflamada. E eu consegui ver que estava muito vermelha, mas que não tinha presença de pus. Olhei o ouvidinho dele também, e também não tinha nada no ouvido. Até então normal, mas ele tava chorando muito e vomitando, tá, gente? Ele tava vomitando, então eu dava o remédio pra ele, ele vomitava.
e eu não sabia se o remédio estava fazendo efeito ou não. E ele estava muito fraquinho, não estava aceitando tomar mamadeira, não estava aceitando comer nada. E ele dormiu de novo. Dormiu em volta de 4 para 5 horas da manhã. E aí nós dormimos, né, com ele mais um pouquinho. Quando foi 6h30, quase 7 horas, ele acordou de novo com os mesmos sintomas. E aí eu falei pro meu esposo, falei assim, amor, como a gente tá dando medicação pra ele e ele tá vomitando a medicação, não tá parando nada no estômago dele, não tem o que a gente fazer em casa. Porque a gente consegue cuidar dele se ele aceitar os remédios, né? Então, ele aceita o remédio e a gente consegue ir cuidando dele em casa. A gente até evita levar ele no hospital por conta do coronavírus, né? De outros vírus, outras viroses, gripes, enfim. Porque a gente sabe que quando a gente leva a criança no hospital, a criança ela vai ser ajudada ali, mas ela pode correr risco, né, de pegar outras coisas, de vir para casa com outras doenças. Então, a gente sabe desse risco. Então, por isso que a gente evita. Mas tem casos, né, que a gente precisa levar no hospital porque a gente não tá dando mais conta. Eu sou enfermeira, tá, gente? Tem 2 anos que eu sou formada como enfermeira. Só que a enfermeira, ela não consegue cuidar da criança sozinha sem o médico, né? Ela precisa cuidar com auxílio do médico. Então, por isso que eu não faço automedicação no Brian, eu não automedico ele sem falar com o pediatra dele. Então, mesmo eu sendo enfermeira, né, eu sei esse cuidado que eu tenho que ter. O Brian, ele tem um pediatra dele e o Dr. Vitor, ele tem um pediatra e eu sempre falo com o pediatra através de e-mail, através de telefone. E sempre quando tá acontecendo isso, eu sempre pergunto, peço a opinião dele, ele me fala se tem que dar alguma medicação ou não, o que eu posso estar fazendo. E quando é caso mais grave, né, que era o que estava acontecendo ontem, que tudo que a gente estava dando para ele de medicação, ele estava vomitando, então já estava sendo risco para ele, né. Gente, na síndrome do Brian, ele tem crises de convulsão, né. Então, sempre quando ele tá com febre e a febre dele tá alta, né, tem esse risco dele ter uma convulsão. Então, ontem, à noite, por isso que eu fico dando banho e dando dipirona pra ele, medicação, porque os médicos já me auxiliaram a fazer isso sempre quando ele tem febre. Porque se a febre dele aumentar muito, ele pode ter uma convulsão, né, e aí piorar o caso dele. Então, ontem, por isso que eu dei banho, dei medicação pra ele, porque o médico sempre me aconselha a fazer isso, né, o pediatra dele. E ele não teve melhora, não tava conseguindo ficar com a medicação, e aí a gente levou ele no hospital. Então, gente, eu mostrei aí pra vocês um pouquinho do vídeo da gente levando ele no hospital. Eu não consegui gravar antes, porque ele tava passando muito mal e aí ele precisava ficar no meu colo, né? A gente levou ele na emergência, chegando lá na emergência, a médica avaliou ele, viu ele, e ela percebeu também que a garganta dele tava bem vermelha, né? E aí ela me disse assim, como ele tava tomando antibióticos por conta da picada de abelha, né? Que ele tinha sido picado por uma abelha e o Brian é alérgico à picada de abelha. Então, ele ficou muito ruim, né? Ele ficou bem ruim. E aí, ele tava tomando esses antibióticos, então ele tomou por 5 dias, né? Ele acabou de tomar um antibiótico ontem, quarta-feira. Então, hoje, quando a gente levou ele no hospital, a médica falou que, por conta dele estar tomando antibióticos, ela acredita que não seja uma infecção de garganta bacteriana, sim uma infecção de garganta viral. E aí ela falou assim que não tem como avaliar ainda, porque os sintomas ainda começaram de ontem, né? De ontem para hoje, de quarta para quinta. Então ela falou que precisa ser avaliado durante 3 dias, né? Então ela passou um remédio para náuseas, né, para ele. Então ela passou o Vonal e a dipirona na aveia.
Então ele tomou a medicação, ficou um tempinho em observação e a gente já veio pra casa. Então eu cheguei em casa agorinha, eu já fiz uma canja ali pra ele, uma canja de galinha, coloquei pra cozinhar, né, frango, arroz, umas verdurinhas na panela de pressão, fazer uma comidinha molinha pra ele comer, pra ele ficar forte. Agora ele tá dormindo, tá, gente? Por isso que eu tô aqui gravando pra vocês, porque ele tá dormindo. Ele tá bem fraquinho ainda. Ele tá tomando soro oral, né? E eu tô dando soro pra ele tá tomando soro. Tô dando algumas frutas pra ele, né? Como laranja, algumas frutas com vitamina C pra aumentar a imunidade. E é isso, gente. Foi isso que a gente passou esses dias aí. Já tem alguns dias, gente, que o Brian vai e volta do hospital, né? Na terça-feira, quando a gente tava voltando do passeio, o Brian foi picado por uma abelha. A abelha picou a mãozinha dele, né? E ficou o ferrão dela. E aí, na hora que a gente viu esse ferrão, a gente puxou, né? E aí, eu comecei a observar ele, falei com o pediatra falou que tudo bem, que era pra avaliar ele, se caso ele inchasse, tivesse febre, alguma coisa, era pra levar ele na emergência, né? E a gente observando ele, e não tinha acontecido nada até então em 24 horas. Na quarta-feira, tudo bem? Na quinta-feira, gente, ele começou a passar mal. Ele começou a inchar a mão dele, então a mãozinha dele ficou toda inchada, o bracinho ficou inchado. Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês verem como que ficou a mãozinha dele. Então a mãozinha dele ficou bem inchada, o bracinho bem inchado, a gente ficou com muito medo e a gente correu pra emergência. Chegando lá na emergência, a pediatra de lá, ela passou um antialérgico pra ele, passou antibiótico, passou uma pomada com corticoide, então foi muita coisa, né? Então, quinta-feira ele começou a tomar esses medicamentos, antibióticos, antialérgicos e tudo. Quinta-feira da semana passada ele começou a tomar e os medicamentos era pra ele tomar até ontem, quarta-feira. Então, ele ficou tomando esses remédios, né, até ontem. E quando foi ontem, a última dose que ele tomou dos medicamentos foi de manhã, né, que foi quando acabou os medicamentos. Então, dei a última dose pra ele de manhã, né, seguiu certinho os dias com a medicação, com o uso da medicação. E aí, gente, à noite, ele começou a ter esses sintomas que eu falei pra vocês, né? Então, por isso que a gente precisou voltar lá no hospital. Então, assim, gente, do mês passado pra hoje, pra cá, o Brian já foi 3 vezes no hospital, né? A primeira vez que ele foi, ele tava com gastroenterite, né? Que eu gravei pra vocês. A segunda vez que ele foi porque ele foi picado por uma abelha. E ele é alérgico à picada de abelha. E hoje ele foi no hospital porque ele tava com a garganta inflamada. Então já tem esses dias, já tem um tempo, né, que a gente tá levando ele no hospital, voltando. E sempre quando a gente vai e volta, são coisas diferentes, né? Então o Brian melhora de uma coisa, acontece outra coisa. Eu conversei com o pediatra sobre isso, falei assim com ele se eu poderia fazer alguma coisa, porque o Brian é uma criança que ele come muita fruta, muita verdura, ele se alimenta bem. Então eu conversei com o pediatra a questão da imunidade dele, pra saber se a imunidade dele estava baixa ou não, por que ele tá adoecendo tanto nesses últimos dias, né? E o pediatra me informou que devido a esse tempo, mudança climática de tempo, essas coisas tudo, pode ter acontecido isso, né? E ele falou que era pra mim ir avaliando o Brian, vendo tudo. E também, gente, o Brian, ele tem mania de pegar as coisas e colocar na boca, né? Eu já conversei com vocês aqui em outros vídeos passados que a síndrome do Brian tem muita busca oral, né? Então, eles pegam as coisas e colocam direto na boca,
né? Então, aqui em casa eu procuro ter controle, né? Passar álcool nas coisas, tentar deixar as coisas mais limpinhas. Tenho esse cuidado com ele aqui em casa. Mas ele vai pra fisioterapia, né, gente? Ele faz os tratamentos. Às vezes ele vai na casa da avó, do vô, né? Então, às vezes a gente tem que levar ele ali no shopping, às vezes em algum lugar. E aí a gente não tem o que fazer, né? Então, a gente sempre procura levar o álcool gel pra ficar passando na mãozinha dele ali. Mas acontece, gente. Acontece dele pegar alguma coisa, colocar na boca. Ou às vezes ele pegar em alguma coisa, a mãozinha contaminada e depois colocar a mão na boca, né? Então, assim, gente, a gente faz o que a gente pode, o que a gente consegue, né? Mas mesmo assim, às vezes ainda acontece dele colocar alguma coisinha na boca e tal. Então, o médico me explicou que essas viroses que o Braia tem, né? Que é a gastroenterite, é por causa de uma virose. Essa garganta inflamada também que ele tá tendo hoje, que é viral também, é por causa de virose, né? Então, assim, são coisas, gente, que o Braia tá tendo, que crianças pequenininhas têm, bebê tem, né? Porque os bebês têm muita mania de colocar coisas na boca, né? E quando a criança vai crescendo, ela vai deixando de colocar as coisas na boca. Só que o Braia, mesmo tendo terapias, a gente ensinando ele que não pode colocar tudo na boca, mesmo assim, uma coisa ou outra ele coloca na boca. Então, por isso, gente, que acontece do Braia ficar tendo esses picos de virose, de gastroenterite, essas coisas. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita paciência com ele, porque ele sofre muito com isso. Mas a gente não tem muito o que fazer, né, gente? O pediatra passou vitamina, um suplemento vitamínico. E eu vou começar a dar esse suplemento vitamínico pra ele a partir de hoje. Então, mesmo ele se alimentando bem, ele comendo bem, comendo bastante frutas e verduras, mesmo assim, o médico achou melhor começar com a suplementação, né, de vitamina, pra ele ficar com a imunidade mais alta, melhor, né, e tal. Como ele toma remédio também controlado, gente, também meio que uma hora ou outra a imunidade abaixa também. Várias coisas, gente. Pra imunidade da gente abaixar, acontece várias coisas. Às vezes é humor, às vezes é alimentação, às vezes é preocupação, às vezes é várias coisas, né? Então, eu não sei muito bem o que passa na cabecinha do Braia, mas ele é uma criança. Ele é uma criança super saudável, tá, gente? Sempre quando a gente faz exame de sangue com ele, para avaliar as vitaminas dele, as coisas, ele sempre, os exames dele sempre saem certinho, né? Ele é uma criança super saudável, é uma criança que come bem, se alimenta bem, a alimentação dele é muito rica em vegetais, né? Então, não tenho muito o que me preocupar em questão a isso, mas a gente cuida da forma que a gente consegue, né? Então, ele tá ali dormindo, gente, agora. E aí eu vou colocar o pratinho dele pra esfriar. Vou dar uma organizada nas coisas, vou cuidar dele, tá bom? Eu não vou conseguir mais gravar vídeo pra vocês porque eu vou precisar dar atenção pra ele, né? E ele já tá melhorando, já tá ficando melhorzinho, já conseguiu tomar suco, né? Então, que ele não tava nem conseguindo tomar nada, nem água e nem suco ele não tava dando conta, né? E agora ele tá dormindo, porque ele tá bem cansadinho, que ele não dormiu durante a noite, né? Nem ele, nem a gente. Então, agora, gente, é isso, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo pra me mostrar pra vocês que esses dias eu não consegui gravar muito vídeo aqui no canal por conta dessas coisas que vem acontecendo, né? E é isso, gente. Tem dias que a gente não passa por nada, né? Mas tem semanas ali que a gente já passa por várias coisas. Na maternidade atípica, a maternidade atípica, gente, é uma maternidade bem puxada, né? É uma maternidade não muito fácil, né? Então, a gente tem que estar com muita disposição, a gente tem que ter muita fé em Deus, né? Pedir muita força pra Deus pra gente conseguir lidar com esses problemas que os nossos filhos passam, né? E acaba acontecendo com a gente também. Então, eu tenho que
cuidar muito de mim, orar muito a Deus, ler muito a Bíblia para me ficar forte, para me conseguir cuidar do meu filho da melhor forma possível, porque sozinho a gente não consegue. Por mais que a gente tenha a ajuda da nossa família, do nosso marido, das pessoas que a gente gosta, se a gente não tiver a ajuda de Deus, a gente não consegue, né? Então é isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse. Qualquer coisinha que for acontecendo mais com o Brian, eu vou informando vocês, tá bom? Até agora ele tá melhorzinho do que tava ontem. E aí, qualquer coisa eu vou informando vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, porque eu sempre posto o que tá acontecendo na hora, né, lá. E a gente pode estar interagindo, conversando por lá, tá bom? Vou deixar passando o arroba aí do meu Instagram pra vocês me seguirem lá, tá bom, gente? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, tá bom? E se você quiser contar a sua história pra mim, se você é mãe também, o que você tá passando ou o que você já passou, né? Se você quiser deixar a sua história aí embaixo, eu vou amar ler sua história, tá bom? É isso, gente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!